Que alegria, como é bom estarmos aqui em mais um programa extraordinário, com esse tema tão profundo e tão poderoso, que é sobre pornografia, um vício e uma prisão. E por que estamos aqui fazendo a parte 2 deste programa? Se você perdeu a parte 1, quero te convidar a acessar agora lá no nosso canal do YouTube, tá? Web TV Casa, temos lá a parte 1, né? Pornografia parte 1, então assista também, tá certo? E hoje nós vamos falar da parte 2. Vamos fazer, na verdade, uma trilogia, né? Teremos a parte 3 ainda, então eu quero te convidar a estar conosco, estar acompanhando este programa, este conteúdo. Eu sempre falo, viu, gente? O programa Extraordinários, ele é especificamente para adultos solteiros, mas tudo que a gente fala aqui vai edificar muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Então pode compartilhar com seus amigos, tá? Você que é casado, você que é um jovem, né? Um adulto, um adolescente, vale a pena você estar assistindo também, porque a nossa intenção, a nossa oração é que tudo que venha a ser falado aqui venha trazer luz e libertação para você. Este é o grande propósito. Como extraordinários, a gente está falando sobre um tema tão profundo, um tema tão difícil, um tema até mesmo tão doloroso, né? Que é a pornografia. Falamos nisso com a seguinte intenção: trazer luz aonde as trevas estão reinando. Trazer Jesus aonde a escuridão tem roubado vidas e vidas para as trevas. Então nós acreditamos sim no poder da libertação que existe em Jesus Cristo. Ele é a luz, né? E é essa luz que nós queremos te apresentar. Mas para que a gente possa realmente apresentar Jesus, nós vamos falar também do que acontece com a pornografia. Jesus veio, né, para nos libertar, para nos restaurar. E é por isso que nós estamos falando de um tema tão doloroso, um tema tão difícil de falar até mesmo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quem tem o vício da pornografia vive na escuridão, vive na solidão. Porque não é algo que você compartilha com todo mundo, é algo que está sempre muito escondido. A pessoa muitas vezes tem um vício do álcool, das drogas, acaba ficando até mais visível, porque as pessoas veem a pessoa vivenciando aquele vício. Mas o vício da pornografia não, ele é muito solitário. Ele é feito realmente na solidão e no esconderijo. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer para você: sai deste lugar de dor, sai deste lugar de sofrimento, sai deste lugar de solidão e deixa Jesus trazer uma nova e poderosa história sobre a sua vida. Amém? Hoje o nosso programa tem uma convidada muito especial e é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês aqui hoje a Geisa, né, Geisa? A Geisa Luiza, ela é terapeuta sexual, especialista na reabilitação da musculatura pélvica masculina, fundadora do Poder do Homem, Academia da Virilidade Masculina. Como é isso, Geisa? Muito bem-vinda! É um prazer estar aqui, Diana. Que bom! Você é especialista, né, em homens. Você tem estudado muito essa questão como você colocou aqui, né? Da reabilitação da musculatura pélvica masculina. Como é isso? Explica um pouquinho pra gente. Essa musculatura pélvica masculina, ela é muito preciosa, né? E a maioria dos homens desconsidera a existência dela, né? Para o homem exercer a virilidade dele, a sexualidade dele com plenitude, essa musculatura ela tem que estar muito bem fortalecida, né? E a gente vê homens passando por problemas de disfunção erétil, de ejaculação precoce, disfunções da sexualidade mesmo, por conta dessa musculatura, ela não está preparada e fortalecida. O nome dela é científico, técnico, é musculatura do assoalho pélvico, mas eu apelidei de o alicerce do pênis, né? Porque é ele que mantém a estrutura de pé. Se você for ver tudo que precisa de ficar de pé, vamos pensar num edifício, vamos pensar num obelisco, precisa de uma estrutura, né? Precisa de um alicerce. É a mesma coisa que Jesus falou, né? Tem que construir a casa sobre a rocha, senão ela vai ruir, né?
Tem até um desenho também que, não sei se é o dos 3 porquinhos, que a casa cai. Que a casa cai. Então, tudo para se manter de pé, e para manter de pé é necessário para cumprir a sua finalidade, tem que ter um alicerce forte. A gente ensina esse fortalecimento. Muito bom. Ela é especialista em homens, né, gente? Então nós vamos aprender muito conteúdo sobre isso hoje, mas eu quero te esclarecer algo. Nós vamos falar bem sobre pornografia, sobre os danos e os males da pornografia, e tudo que nós vamos falar aqui, nós estamos com uma especialista em homens, mas serve para mulheres, para jovens e adolescentes também. E quem vai participar comigo desse bate-papo, na verdade nós vamos entrevistar aqui a Geisa, né? É o Milton e o David. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite, Geisa. Eu acho que você tem uma perguntinha bem especial aí pra Geisa, né? Com certeza. Seja bem-vinda aqui. Obrigada, né? É um prazer. Tempo de mesa com extraordinários, é um prazer recebê-la aqui. Nós já tivemos o primeiro programa que eu assisti. Você assistiu, né? Olha aí, gente, façam como a Geisa, assistam, tá? Tá Programa lá no muito Web precioso. TV Casa. Muito precioso aquele programa. Amém, amém. E a gente relatou naquele programa muito cientificamente, né? Lógico, dentro do nosso entendimento, que nós não somos especialistas nessa área, até como você, mas a gente entendeu que, no fundo, a pornografia, e eu anotei uma frase aqui que eu queria fazer a pergunta para você, que ela vai ser baseada nisso, em que eu li, que é o seguinte: a pornografia e a masturbação, também vou incluir nisso, raptam a capacidade de amar do ser humano. Com certeza. O que você, como terapeuta, me fala sobre isso? É uma pergunta muito interessante, né? Esse rapto, ele entra como se ele fosse um sequestro, né? A pessoa, ela fica sequestrada, ela é mantida dentro de um cativeiro e sai fora daquilo que Deus disse logo lá na criação do mundo em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, porque a masturbação, como a Diana bem abriu no início do programa, ela traz um isolamento, porque é um segredinho. Ninguém fala, eu estou vendo pornografia, eu estou me masturbando. Não, é o segredinho, né? Isso mina a energia. E o que Deus fez? Deus criou o ser humano para o contato, para o relacionamento, para o toque, para o afeto, para o carinho. Né? O excesso de masturbação vindo através do vício em pornografia, ele vai contra aquilo que está em Cantares de Salomão, porque eu gostaria de fazer um adendo aqui. Às vezes a gente tem uma grande falha, sabe, da sociedade em geral, às vezes dos líderes religiosos, que colocam a pornografia sempre como pecado, não pode, é isso, é aquilo. Mas o que pode? Quem que está abrindo a boca para falar à luz da palavra de Deus o que é permitido dentro da sexualidade, né? E eu tenho um estudo a respeito do livro Cantares de Salomão, e o Cantares de Salomão, ele é um livro poético da Bíblia, porque a poesia, ela fala de amor, né? Então, falando dessa parte da sexualidade, ele tinha que vir dentro de um livro poético da Bíblia. E como a gente tem que lembrar, né, Geisa, que o sexo, né? Todo o organismo masculino, o organismo feminino, ele foi feito pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Foi um presente que Deus deu para a humanidade, né? Para ser usado, para ser vivenciado, usufruído na santidade. Na santidade. Né? E o Cantares nos explica muito sobre isso. E a santidade do sexo vivido dentro do matrimônio. A gente não pode tirar isso de mente, né? Aí, é proibido o sexo fora do casamento? Entra de novo no fato da proibição. Qual que é o valor de você esperar o matrimônio e você viver todas as bênçãos da sexualidade dentro da santidade do matrimônio? É completamente diferente a perspectiva. Então, a gente sempre tem que colocar um valor e você ser motivado por um valor e não por uma negação. Então, se você chega lá em Cantares de Salomão, o que acontece com a pornografia e com a masturbação? A pessoa é um objeto, é uma erotização desenfreada. Depois a gente vai falar que muda totalmente o funcionamento cerebral. Você vai para a pornografia, você começa a ter um comportamento, não é nem por imoralidade, é porque mudou o seu cérebro e isso aí já passa a ser uma parte bioquímica, você é dominado por aquilo. Isso é interessante que você falou, que num dos estudos que eu li, o cientista ali, ele trata hoje a pornografia como uma droga mesmo. Isso né? mesmo. Como
posso dizer, com a cocaína, vamos dizer assim. Que a pessoa quer mais e mais e mais e cada vez mais, e aí já não tem mais o mesmo prazer. Não. Já não consegue mais. É dessa forma mesmo que Isso mesmo, porque a pessoa perdeu a sensibilidade dos receptores neurais. Existe toda uma parte que o cérebro caminha para mandar as informações para acontecer uma excitação, para acontecer uma ereção. Desensibilizou aquilo tudo, o sinal não chega, aí não tem a resposta, que seria natural se a pessoa tivesse equilibrada, né? Mas te respondendo aqui à luz de Cantares de Salomão, o que eu acho muito bonito, é um livro, gente, é um livro valioso, né? Tudo que está na Bíblia, você acredita que Jesus esteve aqui, você acredita que o Mar Vermelho abriu, os ensinamentos tão valiosos de Paulo, por que a gente despreza Cantares de Salomão? 8 capítulos. Para que esse tabu? Tem que desmistificar isso. E quando, lá em Cantares de Salomão, ele sai dessa parte da objetificação da masturbação, num dos momentos, Salomão chama a Sulamita, né, que são os 2 personagens do livro, ele chama ela de fonte de água viva. E a palavra fonte de água viva na Bíblia, a gente encontra ela em momentos assim, muito valiosos. Tem uma parte do livro de Isaías, eu acho que é capítulo 12, eu até anotei aqui, que Isaías fala da fonte de água viva. É isso mesmo, Isaías capítulo 12, ele fala: vós tirareis com alegria água das fontes de água viva. E depois Jesus diz: eu sou a fonte de água viva. E sabe o que Salomão fala para Sulamita? No momento que eles estão tendo ali uma relação de intimidade, ele fala assim: você é para mim fonte de água viva. Então, é fonte de vida, né? Ele fala: eu vou beber você, eu vou me alimentar de você, você me traz vida, você me traz toda esse jorrar mesmo dessa água, da vida, da unidade, daquilo que Jesus fala. Quando Jesus fala: eu sou fonte de água viva, olha o poder que está nessas palavras. E isso trazer para o campo da sexualidade só confirma o tanto que você é santo e poderoso. Né? E a gente entender, né, Geisa, que a sexualidade, né, o ato sexual em si é um presente de Deus. É um presente de Foi Deus. Foi feito literalmente para que a aliança do casamento ser concretizada, né? E quando isso não ocorre, quando a pessoa começa a se alimentar da pornografia, quando a pessoa começa a se alimentar de tantas coisas, né? Porque só começa pela pornografia, né? É o abrir da porta. E aí começa tantas outras doenças junto com tudo isso, né? A masturbação e tantas outras coisas. A gente vê que tira a saúde do ser humano. A saúde. Né? Então, ou mulher, ou homem, ou jovem, adolescente, que entra nesse vício da pornografia, ele fica uma pessoa doente, não é isso? Doente, emocionalmente doente, né? Ele fica esgotado. A gente produz a energia da vida, né? A gente falou da fonte de água viva, agora a gente vai falar da energia da vida. Por quê? O homem, ele produz o sêmen. O que o sêmen é? O sêmen é a semente. Né? Se essa semente cair em solo fértil, que é um óvulo feminino, vai gerar a vida de um ser humano. Mas o sexo, ele não é só para perpetuação da espécie, ele também é para a união do casal. Ele é um presente que Deus deu, né? No livro de Eclesiastes, se eu não estiver confundido, ou Provérbios, Deus fala: desfruta a vida com a mulher da tua juventude, né? Você vai ganhar ali o alimento com o suor do teu rosto. Isso é penoso, porque foi uma pena que Deus deu, né? Depois que comeram ali do fruto que não devia. Então, o que ele dá a pena para a serpente, para a mulher, para o homem? A do homem qual que é? Você vai todos os dias trabalhar e se alimentar do suor do teu rosto. Mas aí lá, me desculpe, eu estou confundindo, não sei se é em Eclesiastes ou se é em Provérbios. Deus fala: você vai trabalhar, você vai comer do suor do teu rosto, mas depois você vai gozar todos os dias com a mulher da tua juventude. É um presente que Deus dá. Está em Provérbios mesmo. Né? Então a gente falando aqui do vício da pornografia, de ser uma doença, a pessoa começa a adquirir todos os comportamentos de quê? Isolamento. Deus não quer isolamento. A pessoa tem fobia social. Né? A pessoa perde o interesse de se relacionar com pessoas reais. O que eu mais escuto, eu trato de homens, mas o que eu mais escuto é mulheres dizerem: o meu marido não me procura mais, ele só fica na pornografia. Esses grupinhos de WhatsApp, gente, é um veneno. É muita porcaria que chega para alimentar ali o que vai destruir o homem. O homem não entende que a causa de disfunção erétil, que eu acho muito grave, está na questão do vício da pornografia, mas o afastamento do casal, o esfriamento daquele amor que ele pode viver,
né, dentro da sexualidade. A sexualidade ela é tão importante que grandes crises em matrimônios, às vezes é porque está tendo um probleminha ali na sexualidade, afeta o matrimônio como um todo, né? E vamos supor, a pessoa vai lá, assiste pornografia, se masturba. Ela perde aquela energia que ela poderia transformar em criatividade, né? Existe um livro que fala do poder da transmutação sexual, né? Vocês não têm noção do que pode ser realizado a partir da energia do sexo, né? Os homens, eles têm uma energia que, se ela for canalizada do jeito certo, ele vai fazer grandes feitos na vida. Aquele ator Napoleão Hill, ele tem um livro que chama Quem Pensa Enriquece. Tem um capítulo do livro dele onde ele entrevistou os 500 homens mais ricos que existiam na época dele. Todos eles tinham uma alta energia sexual. E quem está aí na pornografia, quem está aí se masturbando em excesso, está jogando essa preciosidade fora. É interessante, você falou sobre os grupos de WhatsApp, e a gente entende que é uma semente, né? É uma semente. Às vezes aquele videozinho, aquela foto que a pessoa, que você recebeu ali, foi uma semente lançada ali. E aí você abre aquilo... As pessoas muitas vezes falam assim, né, amor? É besteira. Isso, esse é o sentido. É besteira, alguém passou pra mim. Olha, e naquele primeiro momento pode até nem dar tanto valor. Mas fica gravado. Sim, é isso que eu ia chegar. Eu vi que o cérebro, ele tem uma alta capacidade de gravar, principalmente imagens relacionadas com pornografia mesmo, isso, né? E grava aquilo e automaticamente você é estimulado a querer mais aquilo e acessar mais. E aí veio a internet banda larga, né? Trazendo uma velocidade absurda de informações, de vídeos e tal. Então é isso, é uma semente lançada. A gente tem que ficar atento a isso. É a semente da escravidão. Essa semente que ela vai ser o início da escravidão mesmo. Eu acho que até uma dica, né? Se você faz parte de grupos de WhatsApp nesse sentido, será que vale mesmo a pena, né? Você estar convivendo com essas pessoas? Tá trazendo algum fruto? Por mais que você, vou relevar isso aqui, deixa passar. Será que faz sentido você estar nesse tipo de grupo? Claro. Né? Realmente. Porque realmente é a semente. Você acha que não teve nenhum impacto, mas daqui a pouco isso pode frutificar de alguma forma negativa. Sem dúvida. E eu já vi casos, né, David, assim, de pessoas, um homem até, né, tão viciado em pornografia e que se destruiu o seu casamento, né, era um jovem casal, sabe? E até que ele só conseguiu se libertar quando ele chegou num tempo que ele foi muito honesto consigo mesmo, que ele disse assim: eu não tenho condições de ter um celular na mão, de ter um computador na mão, sabe? Ele pediu para tirarem aquilo de perto dele. Então a gente quer falar com você que está nos assistindo hoje. Se você está vivendo essa escravidão, essa escuridão, peça ajuda. Peça ajuda. Se necessário for, peça socorro, né? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque se você continuar se escondendo, se você continuar nessa vergonha, a sua escuridão, o fundo do poço vai só piorar. Né? Então você precisa ter coragem, que seja de dizer: eu não tenho condição de ter um celular, eu não tenho condição de ter um computador, porque eu quero sair desse vício. Isso. E para sair você tem que eliminar todos os gatilhos. Todos os gatilhos. Porque o problema para você se libertar não é você sair da presença de Deus. Porque Deus sabe que a gente é pecador, né? Então a gente não precisa se esconder, mas toda vez que acontecer, você pegar firme com Deus. Deus, eu caí de novo, me ajuda. Sim. Né? Porque às vezes quando a pessoa cai, ela fica envergonhada, ela quer se esconder de Deus. E qual que foi o erro do Adão também, quando a bendita da fruta, ele se escondeu de Deus. O grande erro dele foi ter sido... Ele poderia ter assumido se posicionado. Ao contrário, né? Ele acusou, né? Culpa dessa mulher. Né? E ele se escondeu. Então a gente também se esconde de Deus. Não, Deus é misericordioso. Ele sempre vai estar ali para nos levantar. Então, ao invés de a gente se esconder de Deus, vamos nos esconder em Deus. Porque a gente vai cair uma vez, vai cair outra vez. Não é simples. Mexeu com o cérebro da gente. É maior do que as nossas forças. Isso é tão sério que eu peguei uma passagem aqui, eu acho incrível. É tão maior que as nossas forças. Aqui no livro de Romanos, o Paulo fala assim, olha que interessante: mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom. Né? Porque o sexo é bom, tudo que Deus criou é bom. Quando Deus criou o homem, ele falou: é muito bom.
né? Quando ele quis unir o homem e a mulher em matrimônio para eles serem uma só carne, ele viu que aquilo era bom. Senão ele não tinha colocado no ser humano toda a capacidade de sentir prazer. Né? Foi um presente, né? Só que a gente tem um inimigo de Deus, que é Satanás. E as grandes mentiras de Deus, as grandes mentiras de Satanás andam juntas com as grandes verdades de Deus. O sexo é bom, o sexo é santo. Satanás fala, não, é sujo. É pecaminoso, é muito tênue. E aí você pega aqui o apóstolo Paulo falando essa parte que eu acabei de citar, e na luta para você vencer isso que não é tão simples, o apóstolo Paulo complementa aqui falando, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. É uma luta interna, né? Com certeza. E aí é só para concluir, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o meu homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A gente não pode ser dominado pelos membros. E quanto mais, a casa de oração fala muito de vida no espírito. Sim. Quanto mais a gente tiver essa intimidade, essa vida no espírito, por mais que a pessoa caia, vai chegar um determinado momento que o Espírito Santo vai, aleluia, né, vai agir. Crê nisso. Vai falar, não, calma aí, meu filho, você caiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o Espírito Santo já vai agir para a pessoa, não vou, o rapaz não quebrou o celular. Não é verdade? E não é tão... Gente, a pornografia, ela não é tão simples assim. Dentro daquilo que eu trabalho, eu falo da consequência da pornografia causando disfunção erétil. Isso é muito sério, né? E qual que é o objetivo mesmo do inimigo de Deus? É destruir as famílias. Claro. Né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. É erotizar crianças, é destruir os relacionamentos matrimoniais, né? E você pega... Eu vi vocês falando tantos números no programa anterior, vocês estavam todos chocados, né? É verdade. Mas realmente, assim, como não é uma área que a gente vivencia, que a gente, né, então a gente teve que parar para pesquisar. E durante o nosso tempo de laboratório, tempo de pesquisa, nós ficamos realmente chocados, né? Quando a gente vê que uma criança hoje de 9 anos, né? Não sei se eu devo chamar criança ou pré-adolescente, mas para mim é uma criança de 9 anos, tá tendo total acesso à pornografia. E aí ela não cresce com aquela questão do afeto, ela cresce erotizada, né? Aconteceu um caso comigo de um atendimento que eu tenho um propósito dentro do meu produto que eu ofereço, né? O meu treinamento. Eu quero tirar as pessoas da pornografia, porque a gente cura homens com disfunção erétil através do fortalecimento do alicerce, conforme eu expliquei. Mas uma das causas também da disfunção erétil é o vício em pornografia, né? E esse vício em pornografia, como que a gente faz para tirar as pessoas curar elas a partir disso? Tem que estar fazendo propaganda dentro da pornografia. Você tem que ir nessa escuridão, você tem que entrar lá, né? E a partir do momento que você entra, você começa a ser abordado por pessoas que estão na escuridão e acessam você como se você estivesse naquilo também. Então, até você convencer que você quer levar a transformação, a pessoa te aborda como se você estivesse com eles. E falando dos 9 anos, eu tenho uma sobrinha de 9 anos, ela é extremamente pura, ela brinca de boneca. E na semana passada, quando a gente fez a propaganda na pornografia, uma menininha me chamou aqui no WhatsApp e falou, vê lá o que você vai me mandar. Eu tenho 9 anos. Não é, gente? É de doer o coração. É de doer o coração. Porque está cada vez mais próximo das crianças, né? E a gente, na pesquisa que nós fizemos, nós vimos que cada vez mais a idade tem diminuído para esse acesso tão mais profundo diante da pornografia. Eu queria passar para o David agora para ele fazer uma pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco. Voltando agora então para a questão da cura, né? Que as pessoas que estão nos assistindo e que passam por esse problema, às vezes, de repente, estão procurando como eu saio disso, né? E eu acho que cai muito nessa questão do sigilo, né? É muito solitário, é muito sozinho. Então, eu queria... Até trouxe aqui um Salmo 32, que fala assim, enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Então eu queria saber de você, quais os benefícios que a pessoa, ao confessar, ao abrir, ao expor, ao reconhecer que tem esse problema, quais os benefícios que ela começa a ter? David, você viu como que esse salmo é poderoso? Sim. Porque esse salmo, ele já entra na luta que a pessoa tem que ter. Ela tem que ter essa disponibilidade interna. É uma batalha mesmo. É verdade. Os meus ossos doíam. É uma coisa que sangra, que dói. Você tem que batalhar ali, você tem que vencer aquilo. O que você vai obter?
libertação. Porque a gente nasceu para se relacionar com pessoas reais. É verdade. Né? É muito bonito. Deus fez a gente, eu repito, eu sempre gosto de falar isso, pro toque, pro afeto, pro carinho. Eu costumo dizer, viu, Geisa, nós somos ovelhas. Né? Isso. Ovelha gosta de andar em bando, gosta de ter próximo, gosta de ouvir a voz do pastor. Isso mesmo. E Deus tem um propósito pra gente. Cada um nessa terra tem um propósito. Não é ficar escondido. É ter uma vida transformada, uma vida restaurada. E não é fácil o caminho da restauração, porque você mexeu com a sua parte cerebral, você desestabilizou tudo e você está dominado por uma coisa, igual o Paulo falou aqui, tá nos meus membros, eu tô refém disso, né? E como que eu faço para mim superar a parte dos ossos, né? Da dor nos ossos, gente. Olha onde que isso é muito profundo, né? Mas aí você vai ter a vida que você merece ter. Você vai prosperar financeiramente. Você vai prosperar nos seus relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Ele ama relacionamento. Você vai melhorar o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com as pessoas. Você vai sair para a vida. Você vai realizar os seus sonhos. Você vai realizar aquilo que Deus sonhou para você. Você vai estar onde Deus quer que você esteja. Deus, ele é um Deus galardoador daqueles que o procuram. Ele dá a recompensa, ele dá a bênção. Então você sai da escuridão, você sai da luz. Você vai plantar para você colher só coisas positivas, para você testemunhar isso. Né? Porque essa vida de escuridão não é o que Deus sonhou para você, definitivamente. Ele quer você na luz, ele quer você prosperando em todos os aspectos da sua vida, porque a prosperidade, ela não é só referente a dinheiro, ela não é só referente a bens materiais. Você tem que prosperar em todos os campos da sua vida, você tem que florescer. É uma vida abundante, né? É uma vida abundante. Todas as áreas, né? Aí tem até uma definição que fala assim, prosperidade é crescimento, pobreza é resistência. Você tem que sair dessa resistência. E você só não pode resistir a Deus, que Ele está louco para transformar a sua vida. Gente, o resultado é só bênção. E a Bíblia fala isso, né? Resistir o diabo isso. E ele fugirá de vós, né? A Bíblia nos ensina isso, até mesmo como uma guerra espiritual, que a gente não vai dar conta de quiser brigar com o diabo, né? Não, resista a ele, resista a ele, porque ele vai fugir, ele vai sair, né? Porque o poder de Deus é maior. Mas nós vamos voltar, tá, gente? Eu vou segurar a Geisa aqui, porque nós vamos voltar, porque ainda tem muita coisa pra gente falar nesse programa hoje à noite, mas eu quero convidar você, diante já de tudo que foi falado aqui, eu quero te convidar a adorar o Senhor conosco. Estamos aqui, né, como Ministério Extraordinários, falando para adultos solteiros, porque nós entendemos o quanto Deus está te chamando para te libertar. O nosso foco é um adulto solteiro. Se você estiver aí sozinho, se você estiver vivendo essa escuridão, vem para perto, sabe? Procure ajuda, saia dessa solidão, saia dessa escuridão. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida e a sua história. Mas, se você não for um adulto solteiro, se você for um casado, um jovem, adolescente, peça ajuda também. O que nós estamos falando aqui, infelizmente, a pornografia, ela tem invadido todas as faixas etárias. Então, nós queremos trazer você que está nos assistindo, te acordar, te tirar dessa escuridão e trazer você para a luz. E agora nós vamos cantar com a banda Extraordinária a canção que fala: liberta-me de mim, liberta-me, Senhor, dos meus maus, liberta tudo aquilo que me afasta de ti. A carne, aleluia. Nós já vamos aqui dar continuidade para o nosso segundo bloco, porque nós estamos aqui meio assim, queremos mais tempo. Gente, eu quero começar aqui esse segundo bloco, né, lendo para vocês um trecho do livro da Mulher Única. Nós, como Casa de Oração, estamos em parceria com a Universidade da Família e estamos tendo a bênção de ter tantos cursos maravilhosos aqui para abençoar as nossas vidas, para restaurar famílias. E tem um livro que nós estamos lendo, porque está tendo um curso aqui também que chama Mulher Única, e nesse livro tinha a seguinte citação que eu quero compartilhar com vocês: a pornografia, seja leve ou pesada, não é apenas lascívia. Olha só isso. Na verdade, é uma forma de idolatria, pois as imagens criadas pela mente se tornam ídolos e a masturbação habitual se torna um ato de adoração. Gente, isso é muito profundo.
As pessoas estão trocando, né? Assim, eu não adoro a santo, mas adora, tem idolatria pela pornografia. E fazem do ato de masturbação um ato de adoração. Isso estava num livro específico para mulheres. Sabe por quê? Porque hoje em dia, né, Geisa, Milton, David, a gente descobriu também nas pesquisas que, infelizmente, a mulher brasileira hoje em dia é a mulher que mais consome pornografia. Então, assim, olha que absurdo isso. Mulheres, nós precisamos de Jesus, né? E como é forte isso, gente. Isso. E a mulher que, tipo assim, a pornografia geralmente era vista como uma coisa essencialmente masculina, né? A mulher que tem que ser esse suporte para o homem para sair fora disso, aí ela está caindo nisso também. Né? É verdade. E as consequências para a mulher são iguais às consequências para o homem, né? Ela perde também o desejo sexual, ela perde a vontade de se relacionar com pessoas reais, ela se isola, ela gasta toda a energia dela, ela deixa de assumir o papel que ela tinha que assumir no mundo. É treva, gente, é só trevas e destruição. E quando a Diana aqui falou da questão da idolatria e da adoração, Deus é tão claro aqui, né? A gente tem aqui o nosso manual do fabricante, é só seguir o manual do fabricante que tá tudo certo. Com o quê? Com obediência, né? E o que Deus falou lá para Moisés, lá no início dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, não adorarás, não farás imagem e tal, porque eu sou um Deus ciumento, né? E eu visito até a 3ª e a 4ª geração, com a herança hereditária, mas ele também fala que ele abençoa até a 1000ª geração. Então, se 3 ou 4 gerações se perderam por algum problema que está aqui dentro do primeiro mandamento da idolatria, mas ele abençoa até a 1000ª, né? E Paulo fala tanto da questão da idolatria, e o que acontece? Se a gente adora, coloca outro Deus, e a gente tem que adorar somente a Deus, que é o Criador. Mas quando a gente passa a adorar a criatura no lugar do Criador, a gente se torna idólatra. E aí entra nesse livro, está idolatrando através da pornografia. E Paulo, ele é tão rico lá em Romanos, ele tem um capítulo inteiro onde ele associa a idolatria e a sexualidade. Né? E é onde você se afasta totalmente de Deus. A única coisa que você tem que fazer aqui, baseado no que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, onde ele fala que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. E adorar e servir as coisas criadas no lugar do Criador. Ele é muito claro, né, falando isso. Então por que é fácil de você cair nessa? Porque não tem nada mais bonito que o corpo humano. É verdade. Não tem nada mais prazeroso do que o corpo humano. É sedutor. Gente, o inimigo de Deus, ele não vai entrar de chifre. Não vai, ele vai aparecer lá coisa mais linda, maravilhosa. Ele vai te seduzir e você vai cair naquela. Então a única coisa que você tem que fazer é escolher qual Deus que você vai adorar. É uma escolha, é decisão. Vocês sabem o que significa a palavra decisão? É dar cisão. É dar um corte e você fazer uma escolha em favor de você mesmo. Verdade. Eu queria te pedir, Geisa, assim, você atende homens, né? Vive a vida real, a dor da pornografia na vida real. Compartilha com a gente, assim, vai ter que ser rápido, porque o nosso tempo está bem esgotado, mas assim, uma experiência, né, de uma história real que você conhece, para a gente entender com mais profundidade os danos ocasionados pela pornografia. Gente, como isso é tão sério, um videozinho pornográfico, ele não é bobeirinha, ele não é uma coisinha que passa despercebido. Vocês falaram no outro programa, tem tráfico de mulheres por trás, tem pedofilia, tem tráfico de drogas, é uma indústria bilionária. Você é uma marionete na mão deles e você está ficando sofrendo as consequências na sua carne, eles estão enriquecendo, existe morte. E o que mais me chocou nessa minha caminhada foi um rapaz que me procurou. Gente, vocês não têm noção de onde que a coisa vai, né? Presta bem atenção nessa história. Esse rapaz estava tendo tendências à pedofilia. E por que ele começou nisso? Porque o pai dele, né, assistia vídeo pornográfico escondido dentro do home office. Na época ainda era VHS, né? Hoje em dia o acesso é livre e ilimitado. Antes a pessoa tinha que ir constrangida lá na salinha da locadora e tudo. O pai tinha uma caixa de fita VHS. Ele entrava para o home office dentro da casa. O pessoal achava que ele ia fazer ali o trabalho dele. Não, ele estava assistindo pornografia e se masturbando. Pai de família, casado. Aí um dia o irmão desse rapaz que pediu ajuda, ele
ouviu um sussurro, achou que o pai estava passando mal. Falou, meu pai está passando mal, só que era o sussurro da masturbação. Ele correu, entrou no quarto e se deparou com o pai assistindo pornografia e se masturbando. O menino parou e ficou assistindo. Ele tinha quantos anos, esse menino, nessa Esse menino época? tinha 9 anos, que é o irmão do menino que eu vou chegar. Então, com 9 anos, ele começou a acompanhar o pai escondido. Então, todas as vezes que o pai entrava no home office, ele entrava e se escondia. Ele se masturbava junto com o pai não notava a presença dele lá. Então, era todo aquele momento, assistir o filme pornográfico, se masturbar, o pai lá na frente da tela e o menino escondido. Isso durou dos 9 aos 14 anos do menino. Nossa. Quando o menino tinha 14 anos, o pai interrompeu o momento pela metade. E o menino estava ali, né? Na metade de tudo, estava a ponto de bala, digamos assim, a ponto de explodir. O que ele fez? Ele correu para o quarto do irmão de 3 anos, estuprou o irmão de 3 anos. Ele aliviou a atenção dele ali. Você sabe quem procurou pedindo ajuda, que tinha tendência à pedofilia? O irmão de 3 anos, que foi a vítima. Então, só para vocês terem noção, aonde que a pornografia vai. As consequências, As consequências. Isso é muito sério. E eu quero tocar num assunto aqui, gente, ele é até um pouco polêmico, mas é interessante a gente falar. Quem assiste muita pornografia pela internet de banda larga, você sempre vai avançando para níveis mais extremos para buscar mais satisfação. Como você perdeu a sensibilidade ali da parte dos seus neurônios, você precisa de muito para ficar muito estímulo e pouco prazer. Você anestesiou, você entorpeceu ali a sua parte da dopamina, do circuito de recompensa. É muito complexo. Só que conforme a pessoa vai avançando para níveis mais extremos, a pessoa ela pode ser, ela não tem tendência ao homossexualismo. Ela não é, ela é heterossexual, ela gosta do sexo oposto na sexualidade. Mas ela avançou pela curiosidade, pela necessidade de buscar o prazer com coisas diferentes do que é o padrão dela, né? A pessoa se tornou, teve interesse por pessoas do mesmo sexo, não sendo homossexual. Nossa. É isso que a pornografia faz. A gente está aqui com o tempo encerrando, né? Mas assim, eu tenho um módulo inteiro falando a respeito disso, né? Do que acontece com o cérebro, das consequências e como ocorre a restauração, né? Aí é só me procurar, porque eu acho que eu tenho um propósito, claro, né? A gente cuida da parte da cura dos homens que tem disfunção erétil, mas a gente também quer transformar a vida sexual desses homens e seus relacionamentos. E Diana, desde que eu comecei esse trabalho, virou assim, enorme o número de homens que, quando eu falo dessa história da pornografia, como vocês abordaram, e a gente está abordando hoje, pelo amor de Deus, me socorre. Eu não sabia que eu era viciado. Meu casamento está destruído, minha sexualidade está destruída, eu estou no fundo do poço, me tira daqui. É igual quem está afogando e está com o bracinho para fora e fala, me arranca. Você faz a sua parte e a gente faz a nossa de oferecer o auxílio. A gente está aqui para ajudar. Queremos te agradecer, Geisa, né? Eu falo assim, seria tantas coisas pra gente poder falar. Muito amplo. É muito amplo, né? Mas vamos voltar, vamos fazer um outro programa? Vamos fazer mais, né? Mas o que a gente quer através da vida da Geisa aqui, né, do nosso bate-papo, é trazer luz pra você, é trazer esperança pra você que está aí do outro lado. Acredite, existe esperança pra você, existe salvação pra você. Nós podemos te ajudar, nós queremos te ajudar. Nós somos Casa de Oração Franca. Então tem aí nas nossas redes sociais como é que você pode entrar em contato conosco. Somos um Ministério Extraordinário de Adulto Solteiro. Tem a Geisa, que é terapeuta sexual. É só entrar em contato conosco de alguma forma para que a gente possa te ajudar também. Amém? Queremos aqui agradecer a sua participação, né?